Olá de novo, muito obrigado por ter aceitado participar do meu workshop Desenho de Memória. Isso é muito importante porque demonstra a sua proatividade para querer melhorar os seus desenhos, tá certo? Eu só vou pedir 3 coisinhas aqui para você que são realmente muito importantes. Primeira coisa, tenha na sua mão aí um lápis, um caderninho para você apontar tudo que foi importante, todas as sacadas que eu trouxe aqui para essa aula para você, você vai anotando tudo. Segundo pedido aqui que eu vou mandar para você tenta chamar algumas pessoas, porque se essa técnica está ajudando para você, provavelmente vai ajudar outras pessoas também. Então vai ter aí os botões de compartilhamento normais para você chamar as pessoas para essa página. O terceiro e último pedido que eu vou fazer para você pare de fazer tudo que tiver aí te distraindo. Foque totalmente no nosso workshop para você melhorar definitivamente os seus desenhos, tá? Então vamos para o workshop, que é o que interessa. Olá, meu nome é Victor Carvalho, sou ilustrador há mais de 10 anos e professor de desenhos, e hoje eu estou aqui para te ajudar com dicas muito importantes como melhorar os seus desenhos. Então não sai daí! Nesse workshop você vai aprender com exercícios de coordenação motora como melhorar os seus traços. Eu vou ensinar vocês a trabalharem com formas geométricas, como você pode distorcer essas formas, seja círculo, seja quadrado, seja triângulo. O que você trabalhar em formas geométricas, você vai aprender a criar os seus próprios desenhos, distorcendo formas e utilizando elas da melhor forma possível. E, é claro, a minha tão sonhada técnica desenho de memória. Eu vou te ensinar a usar a memória para não apenas copiar os desenhos, mas utilizar a sua memória para criar os desenhos do nada, com apenas algumas informações que você foi coletando ao longo da vida. Isso é muito importante. Agora, sem balela, e vamos para a prancheta, que é o que importa. Vamos lá. Olá, pessoal. Como eu falei para vocês, nós vamos aprender um pouquinho dos fundamentos, tá? Então, para a gente começar a entender como eles funcionam, a gente precisa treinar um pouco tudo isso. Então, antigamente, quando nós éramos pequenininhos, nós tínhamos alguns jeitos de desenhar. Como casa, a gente fazia a casa mais ou menos assim, né? Pelo menos as pessoas normais desenhavam assim, a não ser que você seja tipo Michelangelo, né? Mas basicamente nós desenhávamos uma casa assim, a árvore a gente fazia assim. Eu tenho certeza porque todo mundo que eu vejo desenha e desenhava desse jeito. Então é normal. Para a gente melhorar tudo isso, a gente precisa começar a entender mais o desenho. Melhorar a nossa forma de enxergar o desenho, tá? Então eu tenho alguns exercícios bem legais para melhorar a nossa coordenação na hora de desenhar. Tem muita gente que me pergunta por que eu faço uns círculos tão perfeitos. Basicamente é isso, a gente precisa treinar os círculos, tá? Então esse exercício é um dos exercícios mais importantes na hora que você estiver desenhando. Esse daqui. Depois tem outros, como esse. É muito importante que não seja constante, tá? Assim. Não, você tem que fazer traço, depois traço, traço, depois traço. Sempre assim. E depois você aproveita essas mesmas linhas para fazer uma coisa um pouquinho diferente, como fazer o contrário. Que é muito difícil você fazer o contrário. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Isso vai ajudar você a treinar a coordenação. Muito mesmo, não é brincadeira. Tem outro jeito de você fazer agora. Eu fiz assim e agora você vai fazer isso sem tirar o lápis da folha, tá? Outra dica para vocês que realmente é muito importante na hora que a gente está fazendo, além dos círculos todos, tá vendo que agora a gente vai treinar um pouquinho dos círculos. Aqui dentro do círculo a gente vai fazer traços. Vocês começam a perceber algumas coisas diferentes que eu faço. Eu não sei se vocês fazem, né? Que é uma coisa muito importante. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a iluminação. Deixa eu arrumar aqui, acho que tá melhor. Bom, quando você está fazendo os seus traços, geralmente você tá com a mão apoiada. É muito diferente apoiar a mão e deixar a sua mão pesada dentro da folha, tá? Isso realmente é muito importante. Vamos supor, aqui tá a linha, tá? A gente está vendo isso aqui no panorama. E aqui está o meu lápis. Ok? Falou? Esse é o nosso lápis. Ok? Então, o meu dedo, ele vai ficar aqui mais ou menos. Que ele está assim. E aí, aqui o meu polegar. Só que a minha mão, ela não precisa estar totalmente colada na folha. Então, a gente vai usar ela apenas como um balanço para a gente poder desenhar. Tá? Então, fica aqui o lápis. E aqui fica o punho. Na hora que você estiver desenhando, você não vai desenhar com a força total dos braços. Senão a gente vai fazer os traços assim, ó. Tá vendo? E aí eu vou para lá e assim. Se eu tiver mobilidade com a minha mão, todos os meus traços vão ficar melhores. Então, você trabalha
com o braço todo. Você não trabalha apenas com a mão, você trabalha com o braço todo. Percebem a diferença? Mão, ok? Braço. Mão, braço. Isso realmente vai fazer o seu desenho evoluir bastante, tá certo? Então tentem sempre trabalhar com o braço, com o ombro, vejam se o seu ombro mexe todo direitinho, se realmente tem essa peculiaridade. E depois vocês começam a fazer coisas um pouquinho diferentes. Tá vendo que agora eu estou fazendo um círculo mais ovalado, tá vendo? Ó. E depois faz a mesma coisa, traços, 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 traços. Percebem que o movimento é da minha mão e não, ou melhor, do meu braço e não da minha mão? Percebem? Percebem? Conseguem enxergar isso? Isso é realmente muito importante no desenho, você enxergar. Se você começar a enxergar tudo diferente, você vai conseguir evoluir os seus desenhos. Bastante mesmo, tá? Então vamos lá, beleza. Nossa primeira dica aqui está registrada, espero que vocês tenham guardado ela aí no coraçãozinho, na mente de vocês, tá certo? Vamos lá. Então a gente tem aqui a primeira dica, que é de coordenação. Agora a gente vai entender um pouquinho de geometria. Não é geometria como a gente é na faculdade, não, ou na escola, que a gente fica estudando a soma dos quadrados, dos catetos, a gente vai estudar teorema de Pitágoras. Não tem nada a ver, sabe? É tudo no basicão mesmo. Isso aqui, ó, isso aqui é um quadrado, ok? Isso aqui é um retângulo, ó. Isso aqui é um círculo, isso aqui é um triângulo. Tudo muito bonito, né? Tudo muito simples e bonito. Tá tudo errado aqui, tudo torto, mas isso não é importante. O que realmente é importante é a gente entender esse objeto, entender como ele funciona. Vamos supor, aqui eu podia até usar um outro lápis, né? Um lápis um pouquinho diferente, com uma cor um pouquinho diferente aqui para vocês. Vou pegar aqui na minha caixa de lápis de cor. Vamos lá, vamos tentar enxergar esses desenhos de uma forma um pouquinho diferente. Vou pegar um lápis aqui um pouquinho melhor. Um laranja e um vermelho, acho que vai ser melhor. Bom, então eu tenho aqui essa parte. Então a gente fez aqui. Isso aqui é importante, tá? A gente fez aqui. Aqui é a mesma coisa. Certo? Então a gente tem aqui toda a movimentação das nossas formas geométricas, tá? A gente tem aqui. Isso é para a gente começar a entender, visualizar as coisas, certo? Ok? A gente está enxergando tudo diferente, né? A gente está começando a enxergar ele agora aqui. Então, ó, setinhas. Para que servem as setinhas? É para a gente mostrar como ela pode ser feita e como ela pode ser desenvolvida, se a gente quiser desenhar isso daqui. Então, ó, linha, 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 tal, traços, a gente faz o círculo depois aqui em volta. Beleza? Muito bom, né? Agora, como que a gente vai poder visualizar essas formas de uma forma diferente? Existe uma técnica que eu aposto que vocês já devem conhecer, que é chamada pontos de fuga. Mas, às vezes, um artista ele não precisa do ponto de fuga para fazer um desenho. Por exemplo, a gente precisa enxergar eles, observar eles. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, na minha frente, vocês viram aí no desenho, eu tenho uma estante aqui com bonecos e tal. Então, eu posso desenhar essa estante só vendo ela, sem utilizar pontos de fuga, porque eu conheço ela. Então, eu observei bem minha estante, tá? Eu sei como ela funciona, eu sei como ela é feita. Então, eu vou fazer aqui, ó, é um retângulo, ok? E aí, nesse retângulo, a gente vai começar a reparar uma outra coisa nela. Ela tem uma perspectiva diferente, então a perspectiva ela pode ser criada, tá certo? Então, se eu reparar bem, ó, eu acabei de criar uma perspectiva sem utilizar pontos de fuga. Por quê? Porque eu observo bem e sei o que está errado e o que não está errado. E como é que eu sei o que está errado e está errado? Ah, tá, você é professor, então normal que você saiba. Eu tô aprendendo, mas aí é que tá a diferença. Por que eu sei e você não sabe? Porque eu já tenho mais experiência. Isso faz com que eu observe as coisas um pouco diferentes de você. Hoje, talvez você não saiba observar da maneira certa. Talvez amanhã você já saiba. Eu sempre falo para meus alunos, tentem sempre observar. Quando você começar um desenho, você vai ver se está mal, se está certo. Porque a sua mente já está começando a modificar o jeito que você observa o desenho. Então, tudo é diferente se você observa o desenho diferente.
Então, imagina, eu estou vendo um desenho de um artista X e começa a ver o artista Y. Você vai começar a diferenciar uma coisa da outra. Você vai falar, pô, aquele artista trabalha de uma forma diferente, aquele artista trabalha daquela outra forma. Quer dizer que os dois estejam errados ou os dois estejam certos? Não, são diferentes. Entendem o que eu quero dizer? As formas geométricas vai te ajudar muito para isso. Ó, vamos começar a aplicar aqui, ó, fiz um mesmo círculo que aqui, só que, vamos supor que eu agora quero fazer o seguinte, tá? Fazendo só, deixando ele aqui redondinho. Agora, vamos supor que eu quero modificar esse eixo aqui dele. Eu vou trazer esse eixo para cá, ó. Eu fiz esse eixo e modifiquei esse eixo. Tá vendo? Ó. Tá certo? E aqui eu já criei uma perspectiva diferente também para minha esfera. E vamos supor que essa esfera está em movimento. Geralmente o que acontece quando a esfera está em movimento, ela ganha um poder um pouquinho diferente. Tá vendo? Quando alguém chuta ela, imagina aquelas bolas de leite. Aquelas bolas de leite você faz assim. Você dá um chute, elas meio que dilata, né? Então você tem sempre os eixos dela. Sempre. Tá vendo? É a mesma, é a consequência. Se você estudar e você observar. Quando eu falo estudar, tá? É muito importante falar sobre isso. Não é estudar do jeito errado. O que é estudar do jeito errado? É você achar aquilo enfadonho, achar aquilo chato. Não é para você estudar dessa forma. Você vai estudar gostando daquilo. É observando as coisas. Tudo que você começar a olhar, você vai enxergar como se fosse um desenho. É muito importante isso, tá? Ó, aqui eu vou fazer já um quadrado de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então aqui eu vou fazer um pontilhadozinho assim, ó, colando os dois lados, ó. Ó que legal. Certo? O que eu fiz aqui? Ó, eu acabei fazendo 4 triângulos, né? E se eu subisse esses 4 triângulos dessa forma aqui, ó? Ó que legal. Certo? Ó que legal. Eu criei um triângulo com uma perspectiva um pouquinho diferente. Então eu posso pintar ele e fiz uma pirâmide. Por exemplo, tá? Por exemplo. Ok? Isso vai fazer vocês enxergarem tudo de uma forma diferente. Tá vendo as setas, como eu disse para vocês, ó? E tudo saiu daqui. De uma forma bem simples, de uma forma bem normal, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, ó, quadrado. Eu lembro que quando eu comecei a fazer um quadrado, minha professora de educação artística me ensinou a desenhar um quadrado. E depois eu precisava desenhar um dado. E a professora de educação artística me ensinou a fazer um dado dessa forma aqui, ó. Ok? Depois cria um outro quadrado. Ó que legal esse dado, hein? Daqui eu ia juntar tudo. Nossa, que legal, eu criei um cubo. E daqui eu ia fazer já o dado. E depois era só apagar as linhas de dentro. Legal, né? Muito legal. Só que tem uma coisa de errado. E se eu quiser fazer esse quadrado de outras posições? Mais perto, talvez. Não funciona. Então, o mais importante é você saber como o quadrado ou o cubo funciona. Tá? Ó. Ele talvez ficaria mais ou menos assim. Tá certo? E depois a gente vai começar a fazê-lo. Existem outras 2 técnicas para fazer esse quadrado que eu vou ensinar vocês. Outras 2 não. É uma técnica só que vai somar uma na outra. Tá? Primeiramente, você estendeu esse quadrado. Tá? Você fez o quadrado lá. Agora você vai estender o quadrado no chão. Ó. Estender o quadrado no chão. Ok? Você vai fazer isso daqui assim, ó. Ok? Olha aqui. Que lindo. Aqui você vai subir as 2 setas para cima. Subiu as 2 setas para cima, você vai ter aqui o seu cubo do jeito que você quiser, do jeito que você precisar fazer, tá? Agora outra coisa que eu quero mostrar para vocês, a gente aprendeu agora um pouco de geometria básica, tá? Isso é um pouquinho de geometria básica para a gente focar no nosso desenho. No que isso? Raios do céu, vê se isso vai me ajudar.
vai te ajudar bastante. Por que que isso vai te ajudar? Porque a gente vai começar a enxergar o desenho diferente e a gente vai começar a modificar o desenho. Eu costumo dizer que sempre quando a gente estiver desenhando, estiver fazendo algum desenho, a gente precisa melhorar esse desenho, certo? Não é porque você está enxergando uma casa de uma forma que você vai ter que desenhar essa casa de uma forma. E se você desenhar de outra forma, tá errado. Não, não é bem por aí. Você precisa e deve fazer a casa de outra forma, se quiser fazer de outra forma, tá? Então, por exemplo, eu fiz essa esfera aqui de um jeito um pouquinho diferente, né? Imagina que eu estou fazendo um quadrado. Fiz aqui o quadrado. Tá bem de leve, mas vocês conseguem enxergar que eu sei. Tá? Então, imagina que eu faço ela um pouquinho assim, ó. E eu criei um quadrado um pouquinho diferente, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu quis. Não é porque a forma é desse jeito que eu preciso seguir a forma desse jeito. Tá certo? Ó. Tá vendo a linha como eu modifico ela? Tá vendo a linha que era reta? Eu posso deixar ela torta, tá? Por quê? Porque não é porque eu estou usando um triângulo que ele não pode ter curva. Não é porque eu estou usando um retângulo que ele não pode ter curva. Isso, se vocês entenderem esse passo lindo que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês vão entender o resto dos desenhos todos. O resto dos desenhos todos. Tá certo? Bom, fica aqui essa dica registrada aqui para vocês, porque realmente ela é muito importante. Tá certo? Bom, vamos tirar ela daqui? Vamos tirar ela daqui. Mais uma folha, a gente já entendeu como ela funciona. Ok? Agora, eu quero mostrar para vocês como você pode construir utilizando isso. Tá? Beleza. Vou pegar aqui o meu lápis. Ah, tem muita gente que me pergunta, muito bom falar para vocês agora, tá? Desenhar não tem a ver com material. O material vai fazer você evoluir depois, quando você já estiver realmente muito bom no desenho. Ele não vai fazer você evoluir antes, tá? O material, ele não faz você melhorar o desenho. Você que melhora o desenho com o material. Tá certo? Guardem isso, que isso é realmente muito importante e vai fazer muita diferença na vida de vocês. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Formas geométricas. Primeiro, desenhar pessoas. Círculo, para fazer a cara da pessoa. Ok? Certeza que vocês já viram isso. Isso aqui chama-se esboço. Tá? E a gente usa formas geométricas. Tá vendo formas geométricas? Círculo, triângulo e por aí vai. Aqui a gente vai descer para criar a forma do personagem. Tá vendo? Sempre utilizando a mão toda. Fundamento no desenho importante, tá? Existem muitas pessoas que utilizam aqui para fazer o peito do personagem outras formas. Eu utilizo sempre o básico, que é o retângulo, tá? Depois crio um outro retângulo para fazer aqui o tronco do personagem. Eu crio aqui um triângulo invertido para fazer a cintura do personagem. Eu uso sempre esferas para fazer as articulações, como ombros, como cotovelos. Aí eu diminuo um pouquinho. Sempre gosto de diminuir, certo? E depois estendo e depois faço a mão, ok? Aqui para baixo, ó, joelho, ok? Depois, finalmente, o pé. Foi lá embaixo eu, ó, quase fiquei sem folha. Tá certo? Depois, como a gente pode melhorar ainda mais esse esqueleto? Criando outras formas, sempre utilizando formas geométricas. Olha que legal. Um monte de retângulo, né? Aqui eu já posso começar a finalizar o personagem. Aqui eu vou usar mais retângulos. Ok? Isso já vai fazer vocês evoluírem bastante o desenho de vocês. Tá certo? Entendendo, observando as coisas, você vai evoluir. Ah, eu quero desenhar uma casa, uma árvore. Uma árvore, antigamente eu mostrei pra vocês, né? Você desenhava uma árvore assim, não era? Era, não era? Você desenhava uma pessoa assim. Era, não era? Agora você já sabe desenhar essa pessoa de uma forma melhor, certo? Você já sabe desenhar uma pessoa de uma forma melhor, correto? Isso aqui eu acho que é um verde, né? Então, ó, a forma certa, ok? A forma certa, a gente tá melhorando o nosso desenho. Árvores, como a gente vai melhorar a nossa árvore? Primeira coisa, a gente observa uma árvore, pra gente fazer uma árvore em condições, né? Depois a gente vai traçar
aqui, ó, galhos na nossa árvore, ok? A árvore tem galhos, não tem galhos? Se você observar uma árvore, ela vai ter galhos, ok? Para você fazer a árvore em condições, ela tem folhas, ó. Claro que tudo vai depender da árvore que você vai estar fazendo, ok? E depois sim, você vai começar a fazer uma árvore um pouquinho melhor. Tá? Eu estou fazendo uma árvore bem básica aqui, sem olhar nenhuma árvore. É o que me tem na cabeça. Lembra o desenho de memória? Daqui a pouco vocês vão saber um pouquinho mais dessa técnica. Tá todo mundo aí já deve estar bombando, querendo saber que técnica que é essa, que técnica de desenho de memória. Calma, meus amigos, uma coisa de cada vez. Eu já estou usando a técnica de desenho de memória porque eu já vi uma árvore na vida. E isso vai ajudar bastante em qualquer desenho que eu faça. Então, ó, tá certo? E depois eu vou criando mais e mais árvores. Você vai deixar de fazer essa árvore aqui, você vai começar a fazer uma árvore um pouquinho melhor, você vai fazer uma árvore um pouquinho diferente, tá? Você vai aprender a criar folhas, você vai aprender a criar o cauce da árvore, caule, né? Ó, aqui, ó, a raiz saindo do chão, por exemplo. Vai começar a colocar grama na árvore e por aí vai. Ó, que legal, tá? E a árvore, ela tem formas diferentes, não é só retas. Você pode criar os traços da árvore, pode criar alguns desenhos ainda melhores dentro da árvore para deixar ela mais parecida com a árvore possível, tá? Lembrem-se sempre das dicas que eu estou dando para vocês. Pronto, tá aqui, ó. Árvore. E depois, como a gente fazia uma casa? Lembra como a gente fazia uma casa? Eu mostrei para vocês como a gente fazia uma casa. Então a gente pega aqui, ó, uma casa, tá? E eu não vou usar ponto de fuga, Como que a gente faz uma casa? Ó, vou fazer uma casa aqui bem legal para vocês. E bem simples também. Tudo com profundidade e com traços simples. Ó. Tá vendo? Criei aqui. Pô, que negócio é esse estranho? E eu não estou usando ponto de fuga, tá? Ponto de fuga melhora muito o desenho, mas se você conhecer a técnica. Não estou demonstrando a técnica porque não é muito avançado, tá? Então, ó, vou criar aqui, ela de lado. Lembra que eu falei para vocês que vocês começam a reparar que tá diferente, tá estranho, ó. Portas. A gente coloca já ela numa perspectiva um pouquinho diferente. Posso colocar uma janela aqui na minha árvore. Ó, tá vendo? A casa que a gente enxergava de uma forma, ela já parece outra casa. Por quê? Porque eu tô estudando e tô reparando o desenho de uma forma diferente, tá? Quando a gente era mais novo, a gente simplificava tudo. E essa é a forma mais linda de se trabalhar com desenho. É você simplificar. O que parece difícil, ele vai parecer ser mais fácil para vocês, tá? Eu vou colocar mais duas janelas aqui para deixar minha árvore mais bonitinha. Minha árvore, ó, minha casa mais bonitinha, certo? Depois eu vou fazer o telhado aqui, ó. Ok? E depois posso fazer até o design do telhado se eu quiser. Certo? Posso criar um arbustozinho aqui. E por aí vai. Tudo vai depender daquilo que vocês querem fazer com a casa, tá certo? Então, casa, a gente já fez, a gente aprendeu a melhorar a nossa casa. A gente fez tudo da melhor forma possível, utilizando as formas geométricas. Eu não ensinei nenhuma técnica avançada aqui para vocês. Todas essas técnicas foram utilizadas com os fundamentos básicos do desenho, tá? Melhorem os fundamentos, melhor vai ficar os seus desenhos, tá certo? Nesse momento você deve estar falando assim, nossa, quanta teoria, quanta informação boba, formas geométricas, quadrados, círculos, triângulos. Bom, isso tudo são fundamentos. Eu acredito muito que os fundamentos ajudam muito a melhorar os seus desenhos, tá? Tudo na vida ajuda a melhorar quando você percebe melhor os fundamentos. E com o desenho não é diferente, tá? A gente pode lembrar que aí da época do Karate Kid, tem até o novo Karate Kid lá com o Jack Chan e com o filho do Will Smith lá, o Jaden Smith, mas a básica é essa, né? A informação é essa. Você tem um mestre que vai te guiar com os seus passos, né? E esses passos nem sempre são convencionais, nem sempre são simples. No caso, na minha época, o Daniel San, né, que era o aprendiz do mestre Miyagi, o japonesinho, com o bigodinho, ele ensinava ele a encerar o carro, tirar a cera, põe a cera, tira a cera, pintar a parede, pinta a parede,
da parede. E isso ele ia aprendendo a técnica do karatê. Trazendo para um novo karatê, o que ele ensinava? A colocar a roupa e tirar a roupa. E depois ele foi aprendendo ali um monte de técnica de luta sem saber como. É a mesma coisa com essas técnicas e esses fundamentos que eu estou passando para você. As técnicas de coordenação motora, elas ajudam muito você a aprender a deslizar melhor a mão, a aprender a trabalhar com o braço. As técnicas de formas geométricas, além de você criar todos aqueles desenhos que eu mostrei para você, tanto a casa como a árvore, como uma pessoa, né, uma figura humana, você consegue fazer diversas outras coisas, seja carro, seja animal, o que for, tá? Esses métodos são realmente muito importantes, mas tudo só vai fazer sentido se você praticar. Não adianta querer que isso você treinou uma vez e aí tudo vai funcionar, não. Se você praticar pelo menos 5 minutos por dia dessas técnicas que eu mostrei para vocês, vocês vão evoluir. Eu tenho casos que mostram isso. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 400 mil inscritos e todos eles me falam que as técnicas funcionam. Então, se você quiser praticar um pouquinho mais, você vai ver que vai funcionar. Mas precisa praticar. Todos os dias, pelo menos 5 minutos, você vai evoluir muito seus desenhos. Agora, vamos lá para a nossa técnica desenho de memória. Atenção, essa técnica só vai funcionar se você for bom nos fundamentos. Se você não for bom nos fundamentos, não adianta nada, você não vai conseguir. Tá certo? Então, vamos lá. Pegar a nossa prancheta de novo, vamos para o desenho. Vamos lá. Finalmente chegamos na nossa técnica do desenho de memória, tá? A técnica de desenho de memória ela é baseada em 3 passos. Eles são muito importantes e eu preciso que você preste muita atenção agora, tá? Vamos supor que você saiu de casa nesse exato momento, tá pegando um ônibus, tá pegando um metrô, ou você simplesmente está andando de bicicleta por aí, né? Você observa muitas coisas. Vamos supor que você encontrou alguém. Você encontrou alguém na rua e você viu a camisa que a pessoa tem. E ela tem uma estampa muito legal. E você falou, pô, eu queria muito desenhar essa estampa. Que da hora, deixa eu tirar uma foto. Não tenho o celular no meu lado. Complicado, né? O celular ajuda bastante nisso. Mas nem sempre a gente vai ter ele do nosso lado e nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente vai tirar uma foto dele com a nossa mente, com a nossa memória. Lembra que eu falei pra vocês... Ali atrás eu falei para vocês observarem bem as coisas. Sim, você vai conseguir fazer isso. Eu utilizei a técnica na árvore de desenho de memória, porque eu observei uma árvore antes, em algum momento da minha vida. E eu consegui utilizar essa imagem que eu tenho na minha cabeça nesse desenho. Por quê? Porque eu utilizei os 3 passos que são realmente muito importantes. Como você utiliza esses 3 passos? Primeira coisa, você visualizou o desenho, você visualizou aquela estampa, certo? O cara tava com uma camisa, ok? Vamos lá fazer uma... O cara tava com uma camisa e aqui tinha essa estampa, ok? Vamos supor que essa estampa era de um personagem, vai. Ok? Tem lá o cara com o personagem, o cara tinha cabelo, um personagem, essa coisa toda. Primeira coisa, observa o desenho. É tudo muito rápido, vai ter momentos que você vai querer utilizar... fragmentos de memória. O que vem a ser fragmentos de memória? Aquele fragmento que você passou muito rápido e você guardou aquilo. Isso são fragmentos de memória. Então, imagina, eu cheguei e observei esse desenho dessa forma. Eu observei coisas específicas. Às vezes você tem segundos para fazer isso. Eu já consegui utilizar essa técnica com apenas 4 segundos de visualização. 4 segundos de visualizações. Ó, 4 segundos. Ok? Você vai conseguir fazer da mesma forma, se você tiver treinado para isso. Ok? Primeira coisa, você precisa criar atalhos para você guardar isso. Tá? Você não vai ter um caderno na mão, você está andando de bicicleta, sei lá, a pessoa está passando na estação no qual o metrô está parando e você já perdeu a pessoa de vista, já perdeu a estampa, já era, não consegue mais ver. Tá? Então, primeira coisa, criar atalhos para você guardar isso na sua mente. Para você mais tarde conseguir um lápis, um papel para você passar para o segundo passo. Então o primeiro passo é você visualizar, tá? Visualizar. Tá? Visualização. Esse passo é o mais importante de todos, porque se você não vai visualizar, você não vai passar para o segundo ou terceiro passo, ok? Então você vai criar atalhos para desenhar, por exemplo, aqui. Você vai criar atalhos, né? Eu vi uma estampa de um personagem, como era o cabelo dele, ok? Como era o cabelo dele, como é o rosto dele, se é mais redondo, se é mais quadrado, e vai criando atalhozinhos. Como é a camisa dele,
como o personagem estava. Eu tô criando só de uma estampa de uma camisa com o personagem, tá? Pode ser qualquer coisa, até frases pode ser, tá? Depois a gente vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é desenhar, tá? Imagina que você chegou em casa ou pegou com alguém uma folha. Então você tem a folha aí na sua frente. Você vai desenhar, tá? O que você acabou de ver na rua, tá? Então vai ter aqui o personagem. O personagem tem um cabelão assim e tal. Tem os olhinhos. Ok, você vai criar o segundo passo. O que vem a ser o segundo passo? É desenhar? Não. O segundo passo é a transcrição. Ok? Opa! Ai, meu Deus do céu. Não sei escrever mais. Transcrição. Ok? Transcrição. Você vai transcrever o que tiver na sua mente, que você visualizou, para o papel. Transcrição. Ok? Então a gente aprendeu já o segundo passo. O terceiro passo é o mais importante de todos, que vai fazer realmente você vai decorar o desenho para sempre. Vai ficar na sua memória. O que vem a ser o segundo passo, meu amigo? O terceiro passo, meu amigo. O terceiro passo é você fazer a modificação. E o que vem a ser essa modificação? É você pegar esse desenho aqui do personagem e você fazer ele de outra forma. É o mesmo desenho, é a mesma estampa, é a mesma coisa, só que você vai fazer de outra forma. É a modificação. É extremamente importante. Se você utilizar esses 3 passos, você vai utilizar o desenho de memória. Porque a sua mente vai fazer aquilo que você treinou ela para fazer, que é utilizar os fragmentos de memória. Você vai juntar tudo na transcrição, ok? E você depois vai conseguir, na modificação, guardar ele de vez na sua memória. Por quê? Geralmente a gente tem uma dificuldade muito grande de guardar. Tem muita gente que me fala isso direto. Ah, eu não consigo. Às vezes eu imagino uma coisa e não consigo passar. É a mesma coisa. Você não tem ele guardado na sua memória. Por isso que chama-se desenho de memória. Porque se você conseguir fazer isso, você vai fazer qualquer outro tipo de coisa. Tá certo? Então é isso aí. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido a técnica de desenho de memória. Essa é apenas uma técnica. No meu curso Como Desenhar Qualquer Coisa, eu ensino a desenhar várias coisas dentro desse curso. Inclusive, essa é uma pequena técnica que eu ensino lá, é uma técnica que eu desenvolvi para melhorar nossa percepção com relação ao desenho. Inclusive, é um dos temas desse curso, Como Desenhar Qualquer Coisa, porque quando você percebe as coisas, quando você observa as coisas, tudo modifica na tua cabeça, tá certo? Então, se você quiser saber mais da minha metodologia de ensino e quiser fazer parte do meu curso fechado, onde tenho muitos alunos já aprendendo a desenhar, evoluindo muito seus desenhos, vocês vão ver passando aqui alguns exemplos do começo e do final do curso desses alunos. E aí você vai ver essa progressão, onde você começa de uma forma, termina de outra forma, mesmo praticando apenas 5 minutos por dia. Então, se você quiser evoluir os seus desenhos, quiser fazer parte dessa turma onde está aprendendo muito a desenhar, fazer parte do meu curso fechado, Como Desenhar Qualquer Coisa, vem fazer parte junto comigo, tá certo? Eu tô aqui para ser seu mentor, basta você clicar no link que apareceu aqui embaixo, isso vai te ajudar bastante a evoluir e eu vou acompanhar a sua caminhada até o fim, tá certo? Então é isso, galera. Super abraço, te espero na área de aluno. Fui!